Título da lição e verso, quem me ajuda? Mensagem que vale a pena compartilhar. Ops. Verso: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Maravilha. Apenas para a gente referenciar, lembram o título da lição da semana passada? Compartilhando a história de Jesus. Percebe que a lição dessa semana, ela continua a história da semana passada. Semana passada a gente foi chamado a atenção do porquê é importante compartilhar a história de Jesus nos seus múltiplos aspectos. A história dele enquanto ministério, enquanto plano da redenção, mas também a história dele enquanto a modificação e transformação que ele produz na nossa vida. Ou seja, até provoquei de que a lição podia ter mudado o título e for o título ser abordado como compartilhando a história com Jesus. A lição dessa semana continua essa mesma referência, nos provocando a olhar qual é a mensagem que compensa e que é uma mensagem adequada, que vale a pena ser compartilhada hoje. Se, por um lado, a mensagem que transforma as pessoas, a mensagem que provoca as pessoas àquilo que a Bíblia chama de constrangimento, ou seja, o amor de Cristo constrange, o amor de Cristo nos coloca numa condição, em certa medida, de vergonha, não vergonha por causa do pecado, vergonha por conta do tamanho do presente versus as nossas mãos abanando. É esse o sentido do o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, é um amor tão grande e eu não trouxe nada e não tenho nada para oferecer. Se esse é o desenho de mensagem que, de fato, provoca as pessoas à transformação no sentido primário, a grande questão é, ok, mas essa transformação faz com que a gente permaneça nesse mundo. Afinal de contas, fomos transformados pela aceitação de Cristo, aceitamos a graça que tirou do nosso coração o peso, aceitamos a forma como Cristo propõe que retornemos à vida, e isso tira de nós a sensação quase que impossível de suportar da culpa, mas nós continuamos nesse mundo, nesse desgraçado mundo, com todas as suas contingências, com toda a maldade, com todos os percalços que esse mundo tem. A lição dessa semana nos provoca a olhar para além disso, com uma pergunta: qual é a mensagem que vale a pena compartilhar neste contexto? Uma vez que aceitamos Jesus. Há duas coisas na lição dessa semana que também nos provocam para um olhar em relação ao tempo. Se vocês repararam no título da lição de domingo, a lição de domingo traz como ideia uma mensagem, uma verdade presente. É interessante observar para esse título, porque se vocês se lembrarem da história da Igreja Adventista, a história da Igreja Adventista começa com um periódico. Na sua propagação mais enfática de mensagem, ela começa com o desafio de publicar a mensagem para que chegasse a mais lugares, a mais pessoas, uma vez que era impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E esse periódico recebe um título, The Present Truth, que é a verdade presente. A provocação dos títulos da lição dessa semana nos fazem lembrar disso. Em cada época da história humana existe uma verdade presente para aquela época que vale a pena compartilhar. Qual é a mensagem da verdade presente nos dias de Pedro e nos dias dos apóstolos no primeiro século? É interessante observar isso. A mensagem, a verdade presente para eles no primeiro século é Cristo, este crucificado, ressurreto e que vai voltar. Por que essa mensagem era importante no primeiro século? Cristo e esse crucificado como ponto de partida da mensagem. Existia algo acontecendo ali, e esse algo o cristianismo está surgindo, está debaixo de perseguições, está debaixo de
um pressionamento para ficar calado, porque o cristianismo está anunciando que o Cristo, este crucificado, ressuscitou. E o produto dessa mensagem é perseguição. A ênfase principal da mensagem dos apóstolos está nesse pedaço da verdade, embora a mensagem de que Cristo prometeu voltar fosse presente no seu tempo, tanto que Pedro fala disso, e de que alguns tinham a promessa como sendo tardia, ou seja, Deus estar retardando o seu retorno. Essa mensagem foi perdendo força ao longo do tempo, e a mensagem do Cristo crucificado foi ganhando força no tempo. A mensagem de que Jesus iria voltar, ela foi perdendo intensidade conforme a gente foi passando os séculos. Ela já perdeu intensidade no fim do primeiro século, a ponto de Pedro escrever o que escreveu, mas ela foi perdendo cada vez mais força quando a gente teve a deturpação do cristianismo no terceiro e quarto séculos da era cristã. A pregação de que quem morre vai ao céu, ou vai ao inferno, ou vai ao purgatório, eliminou a pregação da vinda de Cristo. E a mensagem do Cristo crucificado passou a ser a única mensagem conhecida do cristianismo. Tanto que o ícone central de todos os cristãos é a cruz. O ícone central de todas as igrejas cristãs medievais é a cruz com o Cristo nela. O protestantismo depois retira o Cristo da cruz e põe uma cruz vazia no lugar para indicar que Cristo ressuscitou, mas a mensagem da vinda de Cristo continua uma mensagem distante. E aí a grande pergunta é: qual é a mensagem relevante para o nosso tempo? Toda lição tem a ver com esse dilema entre o que a lição da semana passada propunha, de que a gente apresente a mensagem do Jesus e do Jesus que salvou e do Jesus que salva, mas ao mesmo tempo tem uma mensagem relevante para este tempo. Uma mensagem que é única, uma mensagem que é distinta de tudo aquilo que usualmente é pregado no cristianismo. E isso tem a ver com esse texto de Apocalipse 14, 6 e 7 que abriu a lição. Qual é a mensagem relevante para este tempo? A primeira coisa interessante dessa provocação é: se você tivesse uma grande ocasião, uma grande festa, um grande momento da história humana que tivesse que acontecer, mas esse momento não tivesse data para ocorrer, apenas é uma perspectiva, vai acontecer essa festa no futuro, e as pessoas fossem passando anos a fio, escutando essa história de que vai acontecer essa grande festa no futuro, e essa festa envolve todas as pessoas e resolve todos os problemas da humanidade. E anos se passando, as pessoas falando disso. Mas a festa não tem nada. O que acontece com essa notícia, com o passar do tempo, na vida das pessoas? A perspectiva dessa festa vai perdendo intensidade e a necessidade dos elementos da vida diária vão assumindo esse lugar. O que acontece quando a gente chega no ano da festa ou no período da festa? A provocação de Apocalipse 14, versos 6 e 7 é exatamente isso. Chegou o tempo da festa. No tempo da festa, as pessoas não estão preocupadas com a festa que vem, com a festa que está chegando. Então vem uma mensagem de advertência: temei a Deus, dai-lhe glória, chegou a hora do juízo. Ou seja, chegou a hora da festa. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Por que essa mensagem tem esses dois aspectos? Temei a Deus e dai-lhe glória. Pula a parte central e vai para a parte final. Adorai aquele que fez o céu, terra, mar e fonte das águas. A razão para essa mensagem ter esses dois pontos de ancoragem, temei a Deus e adorai a Deus, é que só vai participar da festa quem estiver fazendo essas duas coisas. Temendo a Deus, adorando a Deus. A festa só faz sentido para esse conjunto de pessoas, não faz sentido para outro grupo. E é por isso que no meio desses dois elementos aparece a noção do juízo. Para muita gente que lê o livro de Apocalipse sem conhecê-lo, a leitura desse texto é uma leitura de susto, é uma leitura de medo.
Mas esse texto não é um texto de medo, porque ele não foi escrito para o mundo, ele foi escrito para o remanescente, com uma advertência num primeiro momento. A advertência desse texto é: não esqueçam que a festa chegou. Portanto, a primeira coisa interessante dessa provocação que a lição dessa semana faz é: nós estamos anunciando que a festa chegou e que está acontecendo a festa. A festa é o juízo, a primeira parte dela. É a recepção dos convidados. Lembre-se que o juízo tem como pano de fundo, como foco, o povo de Deus que está inscrito no livro da vida. O que significa dizer que o anúncio do juízo é a recepção dos convidados, do primeiro grande grupo de convidados, que é o grupo de convidados que conhece a verdade, conhece a mensagem e está vivendo ou deveria estar vivendo a mensagem. Porém, talvez pelo tempo, pela latência, pela tardança, pararam de prestar atenção nisso. Então vem um anúncio: a festa chegou. A outra parte interessante desse texto, da introdução da lição, o verso dessa semana, o verso central dessa semana, é que esse texto é uma provocação para aqueles que vão participar da segunda recepção da festa. Afinal de contas, esse é só o primeiro texto. O segundo texto, que vem na carona desse, a partir do verso 8, é um anúncio para o mundo de que a festa chegou. E, portanto, tem duas provocações aqui. A primeira provocação, que é a lição da semana passada, é avisar para o mundo que Jesus morreu e que Jesus salvou. A segunda provocação é olhar para a gente e entender que o tempo da festa chegou. Estamos vivendo no tempo da festa. A terceira provocação é: o que eu vou dizer para o mundo já que a festa chegou? Se você continua lendo o texto e você vai lá para o fim do modelo, Apocalipse 18 e 19, você vai perceber que tem um convite a ser feito ao mundo. Sai dela, povo meu. Ou seja, tem muito convidado da festa que não sabe que a festa chegou. E tem muito convidado da festa que sinceramente aguarda a mensagem de salvação, ou sinceramente conhece a mensagem de salvação, mas só conhece a cruz. Só sabe da cruz. Porque é essa que persistiu ao longo dos anos depois do início do cristianismo. Mas não conhece a verdade presente neste tempo. Vive e conhece a verdade presente do primeiro século. Cristo e esse crucificado. Vive e conhece a alegria da graça do primeiro século. Cristo e esse crucificado. Mas não tem a menor ideia de que o tempo desse Cristo retornar chegou. E, portanto, juntam-se duas verdades presentes. A verdade presente que nunca parou, que é Cristo e esse crucificado, o Cristo ressurreto e a graça. Mas tem uma verdade peculiar para esse tempo, que é dizer: Cristo está chegando. Ele está às portas. E o mundo não sabe disso. A junção dessas duas mensagens, a da semana passada, de que Cristo nunca saiu daqui, ele continua vivo na realidade do amor presente nas pessoas, precisa ser acompanhada de uma segunda vertente da verdade, que é: esse Cristo que foi para lá preparar a festa, agora está voltando, porque a festa chegou. Já estamos na recepção dos convidados. A fila já está formada e os convidados estão entrando na festa. O primeiro grupo de convidados é o grupo de convidados que vai recepcionar a festa. Essa é uma coisa fantástica dessa mensagem de Apocalipse 14, juntando aí com os outros textos que a gente foi chamado a atenção para ver durante essa semana. E eu acho que vale, até por uma questão desse contexto que eu tentei pontuar como início da lição, a gente olhar para esses textos de novo, para ver o que cada um deles tem de importante, de mensagem peculiar, importante para essa verdade presente atual. E aí eu vou pedir, já que vocês estão todos aí em tela, quem puder, alguém lê para mim e só indica para mim quem vai ser, Apocalipse 1:7. Só diz para mim quem pode ler esse texto.
Só indicar, que eu já passo os outros textos para os demais. Apocalipse 1:7, quem pode ler? Pode ser só um de cada vez, não precisa ler todo mundo junto. Mara 1:7, 11:15, quem pode ler? Apocalipse 11:15. Só levanta a mão na telinha ou fala alguma coisa, beleza? Tony. Vera, você lê para a gente o 14, dos versos 14 a 20. O capítulo 19, quem pode ler para mim? Dos versos 11 ao 18. Precisamos mais um. Vou abrir o leilão, capítulo 19, dou-lhe uma. Capítulo 19. Alguém pode ler para nós? Não precisa abrir a câmera, só o áudio. Eu posso ler. Obrigado, Duda. 19, versos 11 a 18. Então vamos lá. Começando com Apocalipse 1:7. Quem ficou, Amara? Por favor. Olhem, ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Por que essa mensagem é relevante quando a gente olha para a parte de fora do convite? Percebe? O primeiro convite foi feito àqueles que já estão vivendo o desenho, não esqueceram que Jesus prometeu que vai voltar, talvez estejam, como a igreja de Laodiceia apresenta, vivendo uma vida morna, mas a provocação para eles, feita lá em Apocalipse 14, 6 e 7, é: temam a Deus, adorem a Deus. Chegou o momento da festa, o juízo começou. Para o mundo, qual é a advertência? Olha, o tempo da festa chegou e não dá para ficar mais sem saber disso, não dá para viver a indecisão, porque o tempo da festa chegou. E aquele que vem para a festa já está aí. Portanto, só tem duas opções. Ou você vai estar participando da festa, ou vai estar chorando porque ficou de fora da festa. Essa é a primeira advertência grave ao mundo. Por isso, sai dela, povo meu, para que não sejam partícipes dos seus problemas e flagelos. O segundo texto, que é o texto de 11:15, dá uma olhada à mensagem que tem aí, construindo o segundo aspecto da verdade presente. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Portanto, quem é o Cristo que retorna? Não é o Cristo da cruz. Não é o Cristo, eu vou pintar com outras texturas para ficar fácil de ilustrar, não é o Cristo Papai Noel com um saco de presentes e benesses. Não é o Cristo com um pacote de misericórdias complacentes no sentido do pecado. O Cristo que vem é o Cristo Rei, que será visto por todos os povos, vindo nas nuvens do céu, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. O Cristo que vem é o Cristo que reinará pelo século dos séculos, para todo sempre. Portanto, a mensagem da verdade presente, ela não é só a mensagem do Cristo e esse crucificado, mas é do Cristo que está chegando e que vem como rei, vem para reinar. E que espera encontrar, na chegada do seu reino, aqueles que poderíamos chamar de seus súditos, aqueles a quem poderíamos chamar de os seus do seu reino. E, portanto, há ainda uma chance para que o mundo entenda que Cristo vem e que responda a esse apelo de Cristo para participar do seu reino. Portanto, o segundo aspecto da mensagem da verdade presente é apresentar ao mundo um Jesus que vai além da cruz, o Jesus Rei, o Jesus que virá para reinar. Na carona disso vem o texto de Apocalipse 14, os versos 14 a 20. Olha o que diz lá. Desculpe.
Tranquilo. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Qual é a parte interessante dessa nova abordagem? Fazendo aí a terceira parte do que é a verdade presente. Sim, é fato que a verdade presente começa com uma mensagem de alegria, a festa chegou. Começa com uma mensagem de esperança, Cristo começou a receber seus convidados. Começa com uma mensagem de certeza, todo aquele que se acha inscrito no livro da vida será vindicado pelo Cordeiro, será defendido pelo Cordeiro. Começa com uma mensagem de segurança, Miguel se levantou em defesa do seu povo, Daniel 12, verso 1. Sim, essa é uma mensagem importante na verdade presente, mas essa é uma mensagem importante na verdade presente para quem a conhece. O problema é que no outro lado dessa cena existe também uma verdade presente, que é a advertência ao mundo de que já não há mais tempo, de que o tempo agora é curto e de que as decisões precisam ser tomadas. E nesse sentido, essa terceira parte da mensagem apresenta duas questões. Há uma foice na mão daquele que vem colher o trigal que está maduro, e há uma foice na mão daquele outro que vem para derrubar a videira que está por apodrecer. Ou seja, de que as uvas estão maduras e já passadas, e a videira será cortada. Portanto, já não há mais tempo de espera. O tempo chegou. Já não há mais latência para o processo. A mensagem da verdade presente atual é uma mensagem de urgência. Ela não é uma mensagem com tempo. Ela é uma mensagem para ontem. Ela é uma mensagem de urgência, porque Cristo já morreu há 2000 anos atrás. Ela é uma mensagem de urgência porque ele já ressuscitou há 2000 anos atrás. Ela é uma mensagem de urgência porque durante esses últimos 2000 anos, quase 2000 anos de história, ele preparou a festa. E em 1844 ele iniciou a entrada dos convites dos anfitriões da festa. Mas ele está chegando agora dentro de um contexto de que a festa precisa acontecer e os anfitriões já estão para dentro da festa. E é necessário que um último convite seja feito ao mundo para que alguém ainda possa participar da festa. E percebe que esse desenho é um desenho de urgência. Apocalipse 14 tem esses dois aspectos dentro dele. A alegria, por um lado, mas a urgência determinística do outro, de que o tempo também do fim da história chegou. Ou seja, estamos com luz amarela quase vermelha acesa no semáforo da história da festa. E isso também precisa ser dito ao mundo com todas as letras, com um cenário de que não há mais tempo. Muitos têm a tentação ou a tendência de olhar para a mensagem que precisa ser pregada ao mundo e, embora seja verdadeira a mensagem do amor e ela seja necessária para o constrangimento do mundo, ela não pode ser desprovida da mensagem do tempo em que vivemos. Caso contrário, o mundo continuará num processo letárgico, num processo lento.
E isso vale para os dois lados. Vale para o mundo, uma advertência de urgência, e vale para dentro do povo de Deus, de que eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, já quase não há mais tempo. Também é uma mensagem finalística da história. E essa é uma preocupação, na verdade, presente. Que termina com um outro aspecto que está em Apocalipse 19, os versos 11 a 18. Duda? Vi novo céu, perdão, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai de sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e, pessoalmente, pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Até aí? Até aí. Do que se trata esse texto? E por que ele é importante nesse contexto da mensagem da verdade presente? A gente está acostumado, até por conta de que é verdadeira a mensagem, a olhar para um Cristo, que é o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que passivamente foi ofertado em sacrifício e libação pelos pecados. A gente está acostumado a olhar o Cristo da graça com um olhar amoroso, convidando todos à salvação. A gente até compreende a mensagem do Cristo Rei, que reinará pelos séculos dos séculos. A gente até consegue compreender a mensagem do desenho, que de alguma forma apresenta o Cristo com a foice na mão para colher, mas é difícil a gente imaginar a figura do Cristo pisando o lagar. E por que essa última parte de Apocalipse 19 é importante? Não se trata de pintar um Cristo dantesco, um Cristo grotesco ou cruel. Não é essa a questão. Mas é desmistificar um Cristo que não é verdadeiro, que é um Cristo complacente com o pecado e que passa panos quentes no pecado. Um Cristo leniente, em certo sentido até leviano, que não considera ou não leva em conta o pecado humano. Essa mensagem que foi deturpando o Cristo ao longo do tempo, ela é revista no capítulo 19, apresentando o Cristo como aquele que pisará o lagar. A mensagem é realmente dantesca quando você a lê na simbologia que o texto traz. Afinal de contas, aparece um anjo no sol e ele clama para que todos se juntem para fartar-se com carnes de reis, carnes de tribunos. Não é uma mensagem bonita, não é um quadro. Se você pintar esse quadro, literalmente da forma como está descrito, ele não é um quadro bonito de ser visto. Mas ele é um quadro semelhante ao quadro do que, como Cristo, ele passou na mão dos romanos quando crucificado. E agora esse quadro se inverte.
E do lado de cá do quadro está o Cristo, e do lado de lá do quadro estão os ímpios. A última manifestação do Cristo é o Cristo juiz, o Cristo que executa a sentença. E, portanto, isso fecha todos os aspectos da mensagem do Cristo. O Cristo Criador, adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O Cristo Senhor, temei a Deus e dai-lhe glória. O Cristo Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados, Cristo e esse crucificado. O Cristo vida eterna, que é aquele que ressuscitou, e por isso, onde está a morte, o teu aguilhão, onde estão as cadeias com as quais nos prendiam? Foi destruída a morte. O Cristo que é apresentado também é aquele que reinará pelo século dos séculos e que tem na mão o cetro de ferro com que regerá todas as nações. Mas ele também é o Cristo que julga. De um lado, julga a legitimidade dos que têm a credencial para entrar. Por isso, o início do juízo, que é a festa, é o juízo da recepção dos convidados. Mas ele também é o juiz que meterá fora da festa aqueles que não têm convite, que pisará o lagar, executará a sentença. E isso muda um pouco as características que usualmente a gente tem a tentação de olhar exclusivamente para Cristo. Muita gente tem dificuldade de aceitar que o Velho Testamento tenha valor no mundo atual, porque não conseguem conceber a, entre aspas, tirania de Deus com que agia no Velho Testamento. Mas se esquecem de que Apocalipse apresenta o mesmo Deus. Muita gente acha mais simples olhar para os evangelhos, porque os evangelhos são uma mensagem de amor e de esperança e de boa nova, o que é verdadeiro, Cristo morreu por nós. Mas eu não posso tirar do evangelho a causa da morte de Cristo. O atestado de óbito de Cristo diz lá, pecado. O atestado de óbito diz lá, fez-se pecado. No causa-mortes de Cristo, tem lá, morto pelo Pai. É isso que está no atestado de óbito de Jesus, quando a gente lê o Novo Testamento. Mas às vezes a gente se esquece disso, de que quem matou Cristo não foi a cruz, tampouco os romanos. Quem matou Cristo foi o próprio Pai. Por isso, a cruz termina com uma frase que converte um centurião. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o centurião vira para todos e diz, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. É na cena da cruz, coberta de escuridão, que a gente tem a percepção do Cristo juiz e do Deus que julga. E aí, Velho e Novo Testamento se juntam numa única mensagem, exatamente na cruz, que é a mensagem de que o pecado tem uma consequência, que Apocalipse 19 faz questão de retratar, e Apocalipse 14 e 20 faz questão de retratar. Deus não é leviano. Deus é justo. Justo a ponto de morrer por todos, justo a ponto de convidar todos, mas justo a ponto também de respeitar o livre-arbítrio, de que só possam vir para Deus aqueles que queiram vir. E por isso a mensagem termina assim. Não é a melhor das mensagens no sentido de politicamente correto, mas há uma mensagem crucial para o tempo do fim. O tempo chegou. Não é mais tempo de brincar. Se é que houve algum tempo em que se podia brincar. Também é uma questão importante que a compreensão plena dessa verdade se resgate hoje. Porque se há um espaço na história do mundo em que múltiplas verdades estão disponíveis, esse é esse espaço. O tempo é esse. Para cada tipo de mente humana existe uma mensagem diferente nesse mundo atual. Chegamos ao limite máximo, ao limite mais amplo das falsidades disponíveis no mundo. Ao longo de 6.000 anos, Satanás tem produzido mensagens falsas, mas nunca existiram tantas mensagens falsas num mesmo período de tempo como no nosso. Tantas vozes distoantes como no nosso. A ponto de que é quase impossível, entre aspas, impossível, de escutar a verdade.
E é neste tempo que estamos chamados a trazer a verdade presente verticalmente, radicalmente. Isso não é politicamente correto, mas é a mensagem. A grande dificuldade da mensagem final é essa verdade radical. Porque a mensagem do amor ela é fácil de ser pregada. Não necessariamente fácil de ser vivida, mas é fácil de ser pregada. Ela é aderente, ela produz pouco tipo de contraponto. Quase todo mundo, até mesmo um ateu, aceita a pessoa de Cristo como uma pessoa memorável e uma pessoa interessante de ser observada, e respeitam a pessoa do Cristo, mesmo sendo ateu. Mas há algo além disso, que é a mensagem da urgência e do tempo. Portanto, qual foi a provocação? Qual foi o chamado que a lição dessa semana nos fez? A grande questão é, eu entendo o tempo que eu estou vivendo. Eu compreendo a urgência do tempo que eu vivo. E eu entendo que a única coisa que realmente importa nesse tempo, a despeito da gente precisar continuar vivendo, a despeito da gente precisar continuar trabalhando, a despeito da gente precisar continuar comendo, eu entendo que o tempo de concentrar-se na pregação do Evangelho, na disseminação desse convite, o último convite de Deus à Terra, eu entendo que o tempo chegou e que não há mais espaço de tempo futuro. Essa é a grande provocação que o pastor Martini faz na lição dessa semana, que é a junção dessas duas lições. Fantástico que eu compreenda que compartilhar Cristo é o que transforma o coração naquele primeiro momento do amor. Mas é igualmente fantástico compartilhar que estamos às portas de vê-lo face a face e que o tempo chegou. Essas duas questões, elas são provocações para uma questão maior, que é como é que eu estou respondendo a isto? Qual é a minha parte de resposta nessa urgência? Em termos de como é que eu estou compartilhando essas duas facetas da mensagem. A da semana passada e a dessa. O que eu estou fazendo para que isso aconteça de fato e isso seja propagado de fato, de forma plena. E como é que eu estou me preparando para a festa? Lembra que a festa tem roupas? Essas roupas são manifestas no livro de Apocalipse. Roupas brancas, vestiduras brancas que foram lavadas no sangue do Cordeiro. Dois aspectos interessantíssimos do vestuário. Ou seja, como é que eu estou me preparando no sentido da resposta a Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Essa é a provocação que tivemos para essa semana, já indo para o fechamento da lição do trimestre, já indo para como se diria, os finalmentes da lição do trimestre, numa última abordagem, que é o que a gente vai ver na lição da semana que vem, enquanto último pedaço dessa história, que é o passo que falta, o passo da fé, que é a provocação que a gente tem para concluir todo esse percurso que fizemos, toda essa abordagem que fizemos ao longo de um trimestre inteiro. O que eu espero é que Deus, de alguma forma, nos provoque para a gente entender a urgência do tempo e terminar a obra que precisa ser feita, de Mateus 24:14, tanto no aspecto humano dessa obra, quanto no aspecto divino dessa obra. O aspecto humano, a disposição de compartilhar a mensagem e vivê-la, o aspecto divino, o derramamento do Espírito Santo para concluir a pregação. Eu espero que essa seja a nossa percepção ao fim de um trimestre que nos cutucou o trimestre inteiro para partilhar a mensagem, para propagar a mensagem a outras pessoas. Seja essa a nossa realidade, de vocês e a minha, o que eu espero para todos nós. Oramos? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque temos a oportunidade de vivermos no último tempo da história. Te agradecemos porque, a despeito de todas as dificuldades desse mundo, entendemos o sentido de todos esses sinais, mas principalmente te agradecemos porque temos a chance de avisar ao mundo que o convite ainda está aberto e a festa está chegando. Dá, Senhor, que possamos ser provocados com essa lição e, de alguma forma, encontrarmos caminhos, maneiras as mais variadas possíveis para avisar as pessoas de que esse tempo está chegando e de que a oportunidade ainda segue aberta.
não nos deixe na zona de conforto, mas provoca-nos tanto para a resposta ao teu chamado, quanto para o complemento da missão. Isso é o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Jesus, e em nome dele que oramos. Amém.